Beleza. Agora que a gente viu as equações de transporte, viu como que cada termo influencia, a gente tem que começar a pegar essas equações de transporte e resolver elas, né? A gente viu que essas equações têm como serem modeladas, mas até agora a gente não falou, né, de CFD. E a partir de agora, né, a gente vai focar um pouco menos na física, focar um pouco na parte numérica, para contextualizar as simulações que a gente vai fazer nos próximos módulos. Então, para isso, a gente vai ter que fazer uma introdução do método de volumes finitos, que é um método numérico que a gente vai usar para transformar essa equação de transporte em algo que o computador consiga resolver de maneira numérica. Nosso próximo objetivo agora é contextualizar o método de volumes finitos. Esse método, né, ele é uma das muitas opções que a gente poderia utilizar para transformar equações diferenciais parciais, né, que são nossas equações de transporte, em algo que o computador possa resolver, mas por alguns motivos, né, esse método ele é muito comum de se utilizar em CFD. Esse curso não tem como escopo detalhar as especificidades, né, do método em seus detalhes maiores. Porém, né, é importante a gente ter um contexto mais simples para conseguir entender o que o software vai estar fazendo efetivamente de maneira prática nas próximas aulas. Então, né, o nosso objetivo com o método de volumes finitos é discretizar essa equação de transporte aqui que a gente viu. E essa equação de transporte, né, como a gente viu, ela é um contínuo. A gente tem operadores ali como a derivada, tem o gradiente, tem o divergente. E nenhum desses operadores ele é definido de maneira discreta. Então a gente tem que transformar esses dados que são contínuos em algo que a gente consiga armazenar no computador de forma discreta para calcular isso. E como que a gente vai fazer isso, né? A gente vai transformar o nosso volume de controle, que é um volume ali diferencial contínuo, arbitrariamente complexo, em um conjunto ali de pequenos volumes muito pequenos, que vão ser representativos ali como se fosse um pequeno volume de controle numa abordagem integral. Então, o que seria a lógica do método de volumes finitos na sua essência? A gente tem um domínio diferencial, e a gente vai subdividir ele em vários pequenos volumes integrais ali, que a gente consegue fazer o balanço do saldo de massa, quantidade de movimento, e a gente vai ter as propriedades de cada centroide desse volume para conseguir gerar o nosso campo de variáveis ali vetoriais, ou escalares também, né? Variáveis de campo. Então, né, para isso a gente vai ter que discretizar o nosso domínio, então fazer uma malha, é isso que seria a malha, então seria um espaço ali geométrico discretizado em pequenos volumes, onde a gente vai conseguir resolver essas equações nesse volume aí. E aí, né, o que a gente vai ter que começar a se preocupar? Quando a gente fala de resolver coisas no computador, algumas naturezas e especificidades de equações começam a ser mais importantes. Um exemplo disso, né, que é muito importante para essa questão numérica, é a diferença entre equações explícitas e equações implícitas. Então, por exemplo, a gente tem aqui uma função explícita. Né? O que seria uma função explícita? A função explícita é uma função que está completamente representada em função de outra variável independente. Ou seja, eu tenho y aqui, que é igual a 3 mais 2x. Ou seja, eu conheço essa minha variável x, por consequência, diretamente eu consigo calcular y. Uma função implícita é um pouco diferente. Né? Essa função implícita ela vai ser relacionada ao valor da função em si, além de outros argumentos. Então, muitas vezes são coisas não separáveis. Né? Eu vou ter uma equação que vai dizer que a minha função vai ser igual a alguns parâmetros mais o valor da própria função elevado a algum expoente ou em algum outro ponto geométrico. Então, por exemplo, a minha temperatura é função da temperatura na vizinhança, mas a temperatura na vizinhança também é função da temperatura no ponto que eu queria calcular antes. Então, como é que eu faço para calcular uma coisa implícita? Então, essas dificuldades aqui e essas características são muito importantes de se considerar em tratamentos numéricos. A gente não vai entrar em tanto detalhe assim sobre como tratar diferentes funções aqui nesse módulo, mas é importante a gente já começar a conhecer essas nomenclaturas. Na equação de transporte, a gente viu que a gente tinha 4 termos. Vamos começar discretizando o termo fonte, que é o termo fonte mais simples aqui. É o termo desses 4 mais simples de se trabalhar. A gente sabe, né, que o termo fonte ele pode ser ele é bem genérico, né, pode ser qualquer função, inclusive, mas ele é uma função que atua no volume, ele não atua em uma superfície. Então, né, o que a gente vai ter que fazer? Nós vamos começar o processo de discretização
pegando essa equação diferencial aqui, e a gente vai integrar ela nesses volumes de controle pequenos aqui. Então o que eu vou ter? Eu vou ter uma integral volumétrica em cada um desses 4 termos, que vai ter como espaço aqui de integração esse volume VC aqui. Se eu fizer isso aqui no termo fonte, o que vai acontecer? Eu vou ter uma integral nesse volume de controle de S dV, onde S é o meu termo fonte aqui, como mostra a equação, né? Esse S que é a função de φ, por exemplo. Com essa integral, o que eu vou poder aproximar? Eu posso aproximar que essa integral vai ser igual a o valor médio de S ao longo desse volume, então representado aqui por essa barrinha aqui em cima, multiplicando ΔV, que vai ser justamente a integral do volume aqui, a integral dV aqui vai dar ΔV, e S vai ser o valor médio de S, que variaria no domínio inteiro. E a gente pode fazer uma decomposição aqui, né? Porque, reparem, esse termo S barra ele pode ser arbitrariamente complexo, pode ser uma função cúbica, pode ser algo senoidal, pode ser uma função que você arbitra. Ele vai ter um equacionamento específico. Parte desse equacionamento, ele não vai depender da variável, ele não vai depender de φ, ou seja, vai ser explícito. Parte pode depender de φ. Então o que a gente faz? A gente quebra esse termo fonte, a gente lineariza ele, quebra ele em uma componente SU, que é uma componente explícita, e uma componente implícita, que é esse SP, que vai estar multiplicando φp. Então essa decomposição aqui, ela tem uma função numérica ali, a gente vai ter que trabalhar. Isso aqui é feito geralmente a nível de programação. Então o que acontece? A gente vai ter uma componente aqui que vai entrar de forma explícita e de forma implícita. Por que isso é importante? Parte da forma desse termo fonte, né, a forma implícita dele, vai entrar na nossa diagonal da matriz, que a gente já vai ver. E parte vai entrar no vetor solução. Então essa decomposição ela vai afetar a matriz que a gente vai ter que resolver depois. Então isso é muito importante aqui em um caráter numérico. Para a gente começar a trabalhar com essas questões aqui de volumes finitos, né, que estão em mais detalhes ali em outros cursos, isso aqui é mais um resumo, a gente pode utilizar um exemplo aqui, esse exemplo aqui unidimensional, para entender melhor como que a gente discretiza termos e como que a gente consegue trabalhar. Se a gente olhar agora para o termo difusivo, que ele seria representado aqui por um laplaciano, o que vai acontecer? A gente sabe, né, que o difusivo é um divergente de um gradiente, e a gente sabe que a gente não consegue lidar com esses termos no computador, né? A gente vai ter que discretizar de alguma forma. E para discretizar, a gente tem que discretizar num domínio, que vai ser esse domínio aqui genérico, onde os meus centroides, né, que são o meio do domínio, vão ser definidos por P, W ou E maiúsculo, né? P sendo o nosso centroide central, W e E sendo os centroides vizinhos, a oeste e leste, respectivamente. E separando esses centroides, eu tenho uma face, que seria Wzinho ou Ezinho. E a partir dessas faces eu vou conseguir ter a fronteira entre esses volumes. Eu conheço a distância entre essas faces, eu conheço tudo associado à geometria do domínio. Mas agora eu tenho que discretizar essa equação. Então o que eu vou ter que fazer? Esse termo difusivo aqui é um divergente de um gama, né, que é um coeficiente, vezes um gradiente. A gente sabe, né, o que a gente conhece desse gradiente aqui. Esse gradiente aumenta a ordem de um tensor. Então, se aqui for um escalar, isso aqui é um vetor. Isso aqui sendo um vetor, o que a gente pode aplicar? A gente pode aplicar o teorema de Gauss. Então, o que a gente pode fazer? A gente integrou esse volume, essa operação aqui no volume de controle que a gente está discretizando. Temos a integral do divergente de gradiente de φ. Se a gente fizer o teorema de Gauss aqui, a gente consegue substituir essa integral volumétrica pela integral do fluxo do que está aqui dentro com as superfícies. Então o que a gente vai poder fazer? Esse volume aqui ele é definido pelo fluxo de duas superfícies, Wzinho e Ezinho. Então eu vou conseguir substituir essa integral por um somatório nas faces que estão sendo circunscritas a esse volume, de maneira que eu vou conseguir, né, discretizar essa soma. Né? Então aquela integral agora vai virar um somatório. O que eu vou poder fazer? Né? Eu conheço a soma do fluxo em Ezinho e conheço o fluxo em Wzinho. Então, esse somatório aqui vai virar um somatório indo de Wzinho e Ezinho dessa operação aqui avaliada na face. Mas aí que tem outro problema. Né?
eu não conheço o meu gradiente na face, nem conheço esse coeficiente aqui interpolado na face. Repara, né, que gama pode ser uma coisa também que varia no espaço, pode ser um coeficiente contínuo, por exemplo. Um exemplo disso seria uma viscosidade. A viscosidade é uma propriedade termodinâmica, depende de pressão e temperatura também. Então, isso aqui pode variar no domínio. Logo, eu tenho que interpolar o gradiente nessa face aqui e também preciso avaliar esse coeficiente gama na face também. Se a gente fizer essas operações aqui, a gente vai ter que interpolar esse termo. Esse termo pode ser feito interpolado de maneira linear, né, para o caso de gama. Então, para isso, basta eu fazer aqui uma média. Na face W', eu posso fazer uma média entre o valor de gama em W' e o valor de gama em P'. Para o caso de E', eu posso fazer uma média entre P' e E'. E a partir disso, eu vou conseguir o valor aproximado desse coeficiente gama nessa face. Eu poderia também utilizar um esquema de mais alta ordem, se eu quisesse. Eu poderia fazer uma média ali mais complicada, utilizando mais pontos, por exemplo. E para o caso do gradiente? Para o caso do gradiente, eu vou ter que considerar não só o valor da propriedade nesse centroide, né, que eu conheço, como também tenho que considerar a distância entre centroides. Porque a partir dessa diferença de propriedades dividida pela distância, que eu vou conseguir avaliar o gradiente na face. Nesse caso unidimensional, o gradiente na face ele vai ser somente uma derivada, né? Nessa direção aqui que a gente está avaliando. E a partir disso a gente vai conseguir explicitar esse somatório, né, que vai ser avaliado aqui nessa equação 13, e quebrar ele, né, em função de coisas que a gente consegue calcular, que são os valores de propriedades em determinados centroides, que é onde a gente armazena as informações. Vocês devem ter visto aqui, né, que tem um sinal negativo. Por que tem um sinal negativo? Esse produto escalar aqui do vetor com o vetor normal, repara, né, que a direção vai importar, porque o vetor normal vai ser sempre apontado para fora da face, enquanto, né, a direção desse fluxo nem sempre vai ser para fora. Caso as direções sejam iguais, vai ser positivo. Caso seja negativo, vai ser negativo. Então, a gente vai ter que fazer aqui, ó, aqui em Ezinho, a gente tem um fluxo que está positivo e Wzinho está negativo, porque aqui em Ezinho está saindo. O vetor normal está para fora. Ou seja, a gente tem a mesma direção dessa velocidade aqui com o vetor normal. Logo, positivo. Já em Wzinho, não. Em Wzinho, o vetor normal está para a esquerda, mas o fluxo está para a direita. Então, né, o que a gente vai ter que fazer? O sinal aqui é negativo. Mas isso aqui é só cálculo aqui do produto escalar, né? É bem simples de se fazer. Essa equação 18 aqui, assumindo que a gente conheça φP, φW e φE, a gente consegue resolver uma aproximação para esse termo difusivo aqui que a gente queria calcular. Então, né, isso é algo muito útil já para a gente. Isso aqui já vai dar, se a gente reescrever essa equação 18, a gente vai conseguir calcular o valor de φP em função dos valores dos centroides vizinhos, φW e φE. Eu vou ter um coeficiente na diagonal da minha matriz e vou ter coeficientes ali fora da diagonal que vão ser iguais a um vetor solução. Por que isso é interessante? Eu vou fazer isso aqui para cada centroide da minha malha. Então, na minha matriz aqui, eu teria uma matriz em P, com uma linha em P, uma linha em W e uma linha em E. Se isso aqui fosse meu domínio inteiro, seria uma matriz 3×3. E aí eu conseguiria preencher os coeficientes aqui para φP, φW e φE, teria uma matriz ali preenchida por números e conseguiria calcular meu resultado numérico ali aproximado para essa equação. Agora, né, a gente vai ter que ir para outro termo, o termo advectivo. Comparado ao termo difusivo, o termo advectivo ele é mais complicado de se resolver, mas a lógica vai ser igual. Repara, né, que o termo advectivo ele também é um divergente, como a gente pode ver aqui. O que a gente pode fazer então? Podemos aplicar o teorema de Gauss para transformar essa integral volumétrica do divergente de um campo vetorial numa integral de superfície do fluxo desse campo vetorial nessa superfície. Discretizando essa integral de superfície em um somatório, a gente vai conseguir agora estar um passo mais perto de conseguir resolver esse termo. Qual que é o problema agora? A gente não conhece a velocidade avaliada nas faces, nem conhece o valor de φ avaliado na face. O que a gente conhece é o valor do centroide. Então, a gente vai ter que interpolar esses valores aqui de modo a trabalhar. Essa equação 20 aqui mostra uma equação de advecção de difusão.
Então na esquerda aqui a gente tem a advecção e na direita a gente tem a difusão que a gente acabou de ver. A gente vai ter aqui então, né, a mesma metodologia aplicada para o outro caso, onde eu vou ter que interpolar a velocidade e interpolar o valor de φ com base nessas operações. E aí eu vou chegar em coeficientes numéricos aqui que eu vou conseguir discretizar. Porém, né, o termo advectivo ele não é tão simples quanto parece. Qual que é o problema dele? Se vocês lembrarem, né, daquela imagem da chaminé, vocês vão lembrar que existe uma direção preferencial para o termo advectivo atuar. Ele não vai atuar em todas as direções de maneira uniforme como o termo difusivo atua. Então, na hora de eu interpolar a minha advecção, eu vou ter que considerar essa direção preferencial de alguma forma. Além disso, eu vou ter que considerar várias outras coisas, como também a acurácia do meu método, se o meu método ele vai ser estável. Então, aqui existem vários parâmetros aqui de qualidade ou método de discretização que são considerados na hora de escolher qual método utilizar. O primeiro deles é a conservatividade. A conservatividade ela vai dizer para a gente se uma interpolação ela vai estar mantendo fluxos saindo de um volume e entrando em um volume adjacente. Como que a gente consegue descrever isso, né? A gente consegue descrever isso na hora da gente interpolar, por exemplo, o fluxo nas faces. Imagina que eu tenho aqui no meu domínio um fluxo em faces na face W'zinho. Se eu uso um método numérico que interpola linearmente de W para P, Wzinho aqui vai ter um fluxo calculado igual a X. Só que imagina que eu uso um método de mais alta ordem, que usa mais pontos. E para calcular Wzinho eu vou ter que conhecer o valor em E também. De maneira mais visual, né, esse fluxo aqui seria uma parábola, não seria mais uma reta. E a parábola, né, eu estaria calculando o fluxo em Wzinho de um lado, teria uma parábola com uma certa curvatura aqui, então eu estaria fazendo, por exemplo, um valor com essa lógica aqui. Isso aqui seria de terceira ordem, né, mas a ideia é a mesma. Mas eu teria um valor aqui igual a esse número aqui. Só que imagina que eu tenho um outro ponto aqui que está à direita e eu quero calcular o mesmo valor do fluxo daquele outro lado. Eu posso fazer a interpolação e chegar num valor aqui igual a isso, por exemplo, onde o meu valor aqui nesse ponto vai ser diferente do outro lado. Então a conservatividade está representando justamente uma comparação entre os fluxos calculados de um lado e para o outro. Se o valor for diferente, quer dizer que eu vou estar errando um pouco na conservação, e isso é ruim. Agora, né, falando um pouco da delimitação, a delimitação ela tem muito a ver com a matriz. A matriz, né, ela tem uma peculiaridade, né, que a diagonal precisa ser o mais dominante possível. Quanto mais diagonal minha matriz, melhor. E a definição numérica da delimitação ela vai relacionar o módulo da minha diagonal em todas as linhas com o módulo dos coeficientes não diagonais fora das linhas. Então isso aqui é muito importante aí de se considerar. Fazendo isso, né, o que a gente vai ter que prestar atenção? Certos métodos vão resultar em matrizes piores, que vão resultar em instabilidades numéricas, que podem aparecer como oscilações, valores não físicos. Então, por exemplo, se tem uma variável que tem que ir de 0 a 1, pode aparecer um menos 0,1, dependendo do caso, e isso é complicado. Pode, no extremo, levar até a divergência. Temos também a transportividade e a acurácia, né? A transportividade ela vai ser justamente a consideração de direções preferenciais, né? Isso é muito importante para o termo advectivo. Quanto mais advectivo dominante for o problema, mais importante é ter uma transportividade boa. Se eu tiver uma transportividade ruim, eu posso levar até a divergência da minha simulação por não considerar isso. E a acurácia, né, ela vai ser nada mais do que o quanto de erro que eu vou estar tendo ao truncar uma aproximação, né? Então isso vem com relação à série de Taylor, por exemplo. Vai ser a ordem do erro na série de Taylor vai me dar a acurácia. Então, se eu estou falando aqui da série de Taylor e eu trunco aqui um termo de segunda ordem, né, eu vou muitas vezes ver que esse método aqui tem uma acurácia de segunda ordem. E existem, né, vários métodos que podem ser utilizados, né, que vão ter diferentes vantagens e desvantagens para cada um desses temas. O mais comum de se utilizar, né, é as diferenças centrais, né, que é muito utilizada para o termo difusivo, por exemplo. Então imagina aqui que a gente pode fazer aqui esse mesmo domínio e eu quero tratar meu gradiente com diferenças centrais. Esse método é um método que não vai ter transportividade, ele não considera a direção preferencial. Então, né, ele vai ser interpolado de maneira igual
tanto a jusante como a montante do escoamento. Ele é conservativo, porque ele é linear, isso é muito bom. Ele é delimitado para casos onde há pouca advecção, a gente já vai ver isso. E ele tem uma acurácia de segunda ordem. A transportividade dele, né, vai ser como? Ele vai atuar de maneira homogênea em todas as direções. E isso é ruim, porque num caso advectivo, o que vai acontecer? Vamos fazer um desenho aqui do que a diferença centrais está fazendo. Eu tenho aqui um círculo, né, que representa a contribuição que diferenças centrais atua num caso difusivo. Isso aqui é correto. Mas num caso advectivo, vocês veem que tem um viés aqui para a direita, né? Então, desenhando aqui na mesma figura, seria algo desse tipo aqui. Então, a direção de transporte ela é muito mais enviesada para o sentido da velocidade e não para o sentido aqui da uniforme em todas as direções. Isso é uma desvantagem muito grande das diferenças centrais, porque ela vai constatar tudo de maneira igual, não vai representar essa física de maneira numérica, e isso vai levar à instabilidade. Tá? Só para alinhar um pouco a nomenclatura, né? A montante e a jusante são termos que vêm um pouco da geografia, que representam o sentido de um escoamento de um rio, por exemplo. Os rios, tipicamente, eles nascem em lugares de mais alto relevo, né, em montanhas, por exemplo. A montante quer dizer mais perto do nascedouro, né? Então, quer dizer uma direção contrária ao escoamento. Então, se eu for da esquerda para a direita, montante quer dizer ir para a esquerda. A jusante é a direção no sentido do escoamento. O que a gente pode fazer para considerar a transportividade? A gente pode imaginar um método, né, que seria esse método upwind aqui, que ao invés de considerar direções uniformes, ele vai enviesar de maneira extrema o transporte a jusante, que é o transporte no sentido da velocidade. Esse é um esquema, né, que vai ter uma ordem menor, vai ter erros maiores, mas ele vai ter uma transportividade boa. Qual que é o problema do upwind? Ele tem uma acurácia baixa, de primeira ordem, e tem uma difusão numérica muito grande. Né? A gente vai ver isso aqui daqui a pouco, o que isso significa de maneira visual. Se a gente ver aqui o upwind, né, ele vai ser bem delimitado, vai ter transportividade, vai ser conservativo, mas vai ter uma acurácia menor. Isso tem um preço. E existem, né, métodos de mais alta ordem que vão fazer o quê? Vão tentar combinar a acurácia de segunda ordem de diferenças centrais com a transportividade do upwind. Eu não vou entrar muito em detalhe aqui nesses métodos, né, são muitos métodos, mas um exemplo é o linear upwind. Né? O que ele vai fazer? Ele vai ter uma conservatividade adequada, vai ter transportividade, vai ter acurácia de segunda ordem, ou seja, ele vai ter uma consideração aqui tanto da acurácia de diferenças centrais, mas também não vai ter erros tão grandes no caso linear. E aqui, né, como falei, existe uma família de métodos muito grande. Né? Existem métodos TVDs, que não estão muito no escopo aqui desse curso, mas são métodos diferentes que vão tentar tratar de maneira específica esses termos para conseguir resolver esses problemas. Comparando de maneira visual, né, como é que esses métodos se parecem numericamente, à esquerda a gente vê o upwind aqui, a gente vê que ele tem uma difusão numérica muito grande. O que isso quer dizer? Esse caso era para ter uma interface muito bem definida, mas a gente vê que tem uma região verde onde mistura muito forte, e isso aqui é bem ruim para a solução numérica. O linear upwind não tem uma difusão tão grande, você vê que ele tem uma interface um pouquinho mais bem definida. E o minmod, né, que é um desses TVDs aqui, que são métodos bem complexos, ele vai ter uma difusão similar ao linear upwind, mas ele consegue ser ainda mais estável que o linear upwind. Né? Ele é um pouco mais robusto, em alguns casos. Bom, a gente viu um pouco agora de discretização do termo advectivo e do termo difusivo. Caso vocês queiram ver um pouco mais de discretização, eu recomendo vocês verem um pouco alguns outros módulos do curso, em que a gente vai poder ver isso com mais detalhe, e outros cursos também. Não está muito no escopo a gente ver em detalhes a parte de métodos numéricos aqui nesse curso, é um curso um pouco mais prático. E agora a gente vai focar um pouco mais no termo transiente, para a gente conseguir finalizar essa parte de métodos numéricos e começar a botar a mão em casos práticos. O que nós vimos até agora foi o termo advectivo, o termo difusivo e o termo fonte. Esses três termos, né, eles compartilham uma característica que é uma dependência espacial predominante. Né? Porém, né, quando a gente está falando de um problema completo de uma equação de transporte,
existe uma outra dimensão que a gente tem que considerar, além das coordenadas espaciais, que é o tempo. E esse tempo vai afetar tanto o termo transiente, né, que a gente vai ter que ver, como também todos os outros termos que a gente viu até agora. Então agora a gente vai ter que tratar não só a discretização do termo transiente, como também o tratamento dos termos difusivo, advectivo e fonte quando a gente tem um problema que varia no tempo. Então, né, qual que vai ser o procedimento? Vocês devem lembrar, né, que a gente integrou no volume de controle esses operadores aqui no volume aqui, cada um deles. Além de fazer isso agora, a gente vai ter que integrar eles no tempo também. Então agora são duas integrais que temos que fazer, uma no volume e uma no tempo para cada operador. Se a gente observar aqui um domínio aqui retirado do Verstegen, né, que é um livro muito bom de se utilizar para estudo de CFD, né, caso vocês queiram se aprofundar, se a gente considerar aqui esses 5 centroides espaçados de maneira uniforme para o nosso exemplo, o que a gente vai ter que fazer? Né? A gente vai ter que trabalhar com o problema e fazer algumas escolhas. Reparem, né, que a gente consegue inverter um pouco a ordem de integração, utilizando o teorema de Fubini, né, que é aquele teorema de cálculo 3 que a gente consegue usar para mudar a ordem de integração de uma integral dupla. Então, no termo transiente, a gente consegue trocar essa integral de fora aqui com a integral de dentro. E a gente vai ter uma integral de t até t mais delta t, de dρ ρ φ, dρ t, dt, e aí a integral no volume vai estar fora disso aqui. E reparem também, né, que essa integral aqui de dentro, ela já foi avaliada nos modos anteriores, então a gente já sabe como resolver isso aqui. O que a gente não sabe resolver é essa integral de fora. Então, né, vamos fazer isso aqui. A gente integrando isso aqui com o teorema de Fubini para trocar a ordem e resolvendo, a gente vai ter, essencialmente, que essa derivada vai ser igual ao valor da propriedade em um determinado centroide, né? Então, se a gente estiver focando no centroide no meio, né, que é o P, como φp menos φp0, né, 0 sendo o tempo anterior, vezes ΔV. Além disso, né, o que a gente vai conseguir ver? A gente vai conseguir ver que vai ficar uma integral de t até t mais ΔT desses termos que estão aqui dentro. Tanto o termo difusivo aqui, né, nesse caso não tem termo advectivo, como o termo fonte também. O termo advectivo não está aqui, mas ele é essencialmente a mesma ideia do termo difusivo nessa operação. Só que a gente fica com uma escolha. A gente pode avaliar esse gradiente aqui, que a gente tem que discretizar, tanto para o tempo anterior, como para o tempo que a gente está querendo resolver. E aí a gente vai voltar para aquele problema do explícito contra o implícito que eu comentei no início das aulas. Então o que vai acontecer? Se eu escolher uma abordagem explícita, que é uma abordagem mentalmente mais fácil, o que eu posso utilizar? Eu falo que o gradiente da propriedade que eu estou usando, nesse novo tempo que eu estou calculando, ele é o gradiente calculado no tempo anterior. E no outro não. No outro, para eu calcular o gradiente, eu vou precisar depender do valor da propriedade em cada linha. Né? Eu vou ter que conhecer φe, vou ter que conhecer φp no tempo novo. Ou seja, a única maneira de eu resolver isso aqui de maneira implícita seria resolvendo uma matriz para cada tempo. Intuitivamente, né, a abordagem explícita ela parece mais fácil, e ela é mais fácil mesmo de se implementar. Só que ela tem um problema muito sério, que é uma certa instabilidade que ela tem. Você tem uma dependência muito grande de passos de tempo muito pequenos para poder rodar um esquema explícito no tratamento transiente aqui. O esquema implícito não tem esse problema, você pode usar passos de tempo maiores. Então, por mais que o esquema explícito seja mais simples de se entender e de se implementar, o esquema implícito ele é muito mais comum de se utilizar em CFD. Né? O OpenFOAM, inclusive, nem tem a opção de um esquema explícito 100% explícito. Você tem opções de tratamento temporal que são parcialmente aqui explícitas, né, que a gente vai ver daqui a pouco, só que essencialmente o alicerce é trabalhar de maneira implícita. No esquema explícito, o que a gente vai ter que fazer? Todo esse lado direito aqui, ele seria avaliado no tempo anterior. Então o que a gente teria que fazer? A gente teria aqui uma contribuição referente ao tempo em AP anterior, né, esse φp aqui, φp0 aqui, esse P0, φp0. Isso aqui está do lado esquerdo da equação antes, né, esse aqui está aqui. AP é nada mais que o coeficiente multiplicando esse valor, né? Então seria, no caso, ΔV aqui, por exemplo. Só que aí, né, todo o resto da equação que está aqui, eu vou avaliar no tempo anterior, no caso explícito. Então tudo aqui está com 0 em cima, tá vendo? Isso quer dizer que eu já conheço.
Então eu vou aqui ter vários coeficientes aqui que eu já conheço, que eu consigo usar para computar φp diretamente. Isso aqui é uma resolução direta, porque eu já conheço tudo do lado direito. Nada aqui eu tenho que calcular ainda, resolver uma matriz. Então eu resolvo uma vez e vou atualizando tudo de uma vez só. Já na abordagem... E a consequência, né, de utilizar o esquema explícito, como eu falei, né, é ter uma restrição na estabilidade. Por quê? Repara aqui que a gente comentou, né, de ter uma certa dependência aqui da diagonal em relação aos termos fora da diagonal, né? E esse termo aqui, φp0, ele seria associado a um termo da diagonal, né? O quanto que o centroide no tempo anterior tem de coeficientes vizinhos ao resto. Esse termo aqui, repara que tem várias subtrações, né? Tem AP0 menos AW menos AE. E essa subtração aqui pode resultar em coeficientes negativos. Isso aqui é ruim, isso aqui gera instabilidade numérica. E para que esse coeficiente não seja negativo, esse termo aqui, AP0 menos AW menos AE, tem que ser positivo. E para que ele seja positivo, a gente consegue fazer algumas substituições numéricas, a gente consegue achar uma dependência do passo de tempo em função do ΔX ao quadrado. Ou seja, se tem uma malha muito pequena, o seu passo de tempo vai ter que ser menor do que isso proporcional ao quadrado. Então isso é muito ruim para a gente. Isso é um passo de tempo muito baixo que é pouco viável de se trabalhar. Tá? Então, o método explícito, por mais que ele seja simples de se implementar e seja muito usado em casos simples, para aplicações mais robustas ele é muito dispendioso, não vale a pena de se utilizar. Já no caso implícito, o que a gente vai ter que fazer? Vocês reparam, né, que todo termo aqui que aparece do lado direito daquela equação nossa, né, ao invés de ter um AP0 aqui, um AE0, AW0, vai ficar o coeficiente no tempo atual. O único coeficiente que vai ter zero aqui vai ser esse coeficiente que veio do lado esquerdo da equação. Então aqui a gente vai ver, né, que a gente tem APFP menos AP0, FP0, né, que jogamos para o lado direito aqui, vai ser igual a WFW mais a FE mais SU. Ou seja, a gente tem agora uma determinação de FP que vai precisar resolver uma matriz para calcular, porque eu vou ter que calcular FW, FE para cada passo de tempo novo. Mas em compensação, o que eu tenho? Eu tenho uma conta aqui que é mais estável numericamente, ela é mais robusta. Então, o esquema implícito ele vai ser incondicionalmente estável para qualquer passo de tempo que eu utilize. E isso é excelente para a gente. É excelente, porque isso vai permitir com que a gente consiga trabalhar com tempos maiores, o que vai exigir menos iterações para se resolver e vai permitir com que a gente rode até casos de maneira mais rápida, dependendo do caso. Porque, por mais que a gente tenha que resolver uma matriz por iteração, eu vou ter que fazer menos iterações, isso pode compensar. Existem esquemas intermediários, né? Existem esquemas de segunda ordem no tempo, né? Esses esquemas que a gente viu, explícito e implícito, né? Order implícito e explícito, são de primeira ordem. Existem esquemas de mais alta ordem que tentam ter uma acurácia melhor. Um deles é o Crank-Nicolson. Ele é bem interessante porque ele trabalha fazendo, na verdade, uma combinação do esquema explícito com o esquema implícito. Então é como se a gente estivesse fazendo metade do order implícito, fazendo uma média dessa metade com a metade do order implícito. Então, o explícito e o implícito, a gente tem uma combinação dos dois. E com isso, né, olha que interessante, a gente consegue ter um esquema de segunda ordem, né, quando a gente faz a série de Taylor dele. Ele é mais acurado, mas ele também tem um limite de ΔT. Né? Ele é um limite que não é tão alto, ele vai variar com um passo de tempo um pouquinho maior, então ele já é mais utilizável, a gente pode utilizar o Crank-Nicolson para problemas robustos, mas ele tem que tomar cuidado aí com isso para a gente não perder um pouco os limites. E a gente também pode fazer, né, a gente viu nesse exemplo aqui um caso 1D, mas o termo transiente a gente pode fazer da mesma forma para casos 3D. Né? Então, né, para a gente conseguir fechar essa parte de volumes finitos, vamos fazer um exemplo mais completo, que vai ter os coeficientes aqui nas 3 dimensões. Quando a gente extrapola volumes finitos para 3 direções, o que acontece? Ao invés de ter o fluxo só na face à esquerda e à direita, a gente vai ter o fluxo na frente e atrás, vai ter o fluxo em cima e embaixo, e esse somatório de fluxos, né, vai ser tratado da mesma lógica que os outros. O volumes finitos ele é muito extensível para dimensões maiores. Não existe nada que impeça você de tratar ele de maneira 3D, que tenha que ser considerado de forma específica. Ele é muito bem generalizável. A gente vê aqui uma equação, né, com os termos aqui de forma implícita, né? A gente tem aqui a WFW do tempo atual, temos o AP0 e FP0 aqui que veio da esquerda aqui do termo transiente quando a gente discretizou. Lembrando, né, que AE, AS, etc. são nada mais que os coeficientes de cada operador. Isso vem quando a gente reescreve a equação para simplificar um pouquinho.
E a gente vai ficar, né, com uma matriz que vai vir disso aqui. E vai ter um balanço aqui de fluxos, né? Isso aqui vai gerar uma matriz para a gente. Isso aqui que é o produto de volumes finitos. A gente vai gerar essas linhas enormes aqui com 1 milhão de coeficientes para cada termo. E vai ter uma dessas para cada centroide. Então vai ter termos na diagonal, termos fora da diagonal, termos no vetor solução. O termo fonte explícito, por exemplo, ele entra aqui, ó, nesse B. Já o termo fonte, a parte implícita, ele vai entrar nesse A11 aqui, ou AKK. Vai entrar nas diagonais. Os coeficientes vizinhos entram fora da diagonal. Então, assim, tudo isso aqui reflete a matriz. Então, escolher um bom método de discretização significa melhorar sua matriz de resolver. E aí que vem a segunda parte. A gente terminou o método de volumes finitos, agora a gente tem que resolver essa matriz para conseguir nosso campo. Quando a gente resolver essa matriz, a gente vai ter nosso resultado. E aí existem vários algoritmos, né, para se resolver essa matriz. A gente pode escolher isso no OpenFOAM. Tem várias opções que a gente pode utilizar, como esquemas de discretização, algoritmos para a resolução da matriz, que vão permitir que a gente customize essa escolha de maneira muito livre. Então, né, falando um pouquinho da discretização do OpenFOAM agora, vamos fazer uma revisão aqui de como que vocês vão começar a se familiarizar aqui com um programa, né? Existem vários arquivos, no caso do OpenFOAM. No exemplo prático que a gente vai mostrar, vocês vão conseguir ver isso de maneira mais prática. Mas esses arquivos aqui, um deles é o FVSchemes. Nesse arquivo a gente consegue escolher como a gente vai discretizar cada operador da equação de transporte, para a gente chegar numa matriz. A gente não vai resolver ela ainda, a gente vai chegar numa matriz. Então, por exemplo, aqui ó, eu escolhi discretizar os esquemas temporais, esse DDT schemes aqui, né, o termo transiente, com Euler implícito. Lembrando que o OpenFOAM não tem Euler explícito, então quando está escrito Euler, é Euler implícito. O meu gradiente, né, vai ser interpolado de forma linear, como a gente usou nos exemplos. E aqui, né, o meu divergente, eu vou utilizar aqui também o linear. Lembrem, né, esse linear é o diferenças centradas. Lembrem que isso aqui não é legal de se fazer sempre. Esse div de FIU, se você utilizar o linear, você pode encontrar problemas. Isso a gente tem que tomar muito cuidado com usar. É melhor às vezes usar um upwind, um linear upwind, dependendo do problema. E o Laplaciano a gente vai utilizar o linear também para esse caso aqui de exemplo. Então, né, dessa maneira a gente consegue escolher a discretização de operadores específicos com esquemas específicos. Eu posso dar termos diferentes para um operador. Por exemplo, imagina aqui que o gradiente de pressão ele é muito bem resolvido com um Gauss linear. Mas um outro gradiente, por qualquer motivo, um outro esquema resolve ele melhor. Eu posso customizar a minha discretização para trabalhar com um gradiente de pressão de maneira linear e usar outro esquema para outro gradiente. Então isso aqui me deixa muito livre. Bom, pessoal, então esse é o módulo 0 do curso. Eu espero que vocês tenham conseguido ter uma boa revisão aqui dos pontos principais. Nós vamos aprofundar muito esses pontos de maneira mais prática agora nos módulos a seguir, onde vocês vão conseguir aplicar esse conhecimento básico aí que vocês viram no OpenFOAM, programando, configurando casos. E também, né, caso vocês tenham interesse de se aprofundar, existem várias boas referências que podem utilizar, outros cursos da Wiki também, especializando em volumes finitos, fenômenos de transporte, vocês podem conseguir acesso. Existem livros também que são muito bons, como o Fertiger, o Versteeg, o Sweb, também são todos muito bons. Recomendo todos eles, especialmente o Versteeg, ele é muito bom para começar em CFD, caso vocês tenham interesse. E eu espero que vocês tenham gostado do curso, pessoal. Muito obrigado, até a próxima.